Imagine um mundo onde os mutantes da Marvel são a maioria, e onde heróis são vistos como profissão, tendo carteira assinada, aposentadoria, empresas e toda uma legalidade. Imagine que caso você queira se tornar um herói, você tenha que entrar em uma escola especial para aprender a usar seus poderes da melhor forma possível. E imagine que um dos professores dessa escola é o melhor herói do mundo inteiro. Senhoras e senhores, este é o mundo de Boku no Hero. Sejam muito bem-vindos. Muito bem, no vídeo de hoje o foco vai ser falar sobre o mundo de Boku no Hero, mas diferente de outros vídeos na internet, onde fazem resenhas com e sem spoilers, meu foco com esse vídeo é apresentar a obra para algumas pessoas que não conhecem, têm um interesse, mas têm um receio de conhecer, seja pela fandom ou pela premissa simples que a divulgação entrega. Eu vou soltar micro spoilers nessa meio que análise / apresentação para que o entendimento fique bom para todos. Então, se você não liga para micro spoilers, esse vídeo é para você. Saiba que os spoilers desse vídeo vão ser curtos, rápidos e não vão entregar nada sobre a obra principal. Esses spoilers vão ser simplesmente para você aproveitar a série da melhor forma possível. Começando pelo mundo. Bem, há aproximadamente 1000 anos atrás, como é dito no anime e no mangá, nasceu o primeiro bebê com superpoderes. Esse bebê ele emitia uma forte luz. E a partir dessa criança começaram a nascer várias pessoas com poderes. Realmente como se fossem os X-Men da Marvel. Essas pessoas, esses poderes, eram chamados de individualidades. Com o passar dos anos e das gerações, as individualidades se tornaram algo comum, a ponto de que era mais fácil você ver alguém com algum tipo de poder do que você ver alguém que não tinha poder nenhum. Com isso surgiram os heróis em volta de todo o mundo. Esses heróis, de começo, eram só pessoas que usavam seus poderes para fazer o bem, mas também com o passar das gerações, os heróis se tornaram uma coisa que foi legalizada pelo governo, tendo que você ter um registro de que você era um herói, você tinha um ranking, tinha meio que uma carteira de trabalho, você tinha uma agência, você era divulgado pelo governo, você tinha missões que você tinha que reportar para o governo, para a polícia. Você trabalhava em conjunto com o governo e com a polícia para ser um herói. E com isso foram surgindo pessoas que se destacavam, heróis mais fortes que os outros, que salvavam mais pessoas que os outros. E nesse meio surgiu o All Might. O All Might, ele é o maior herói do mundo inteiro. Ele tem o maior índice de salvamento. Ele começou atuando nos Estados Unidos, mas depois ele migrou para o seu país original, que era o Japão. Mas mesmo assim ele é considerado o herói número 1, tanto do Japão quanto do mundo. Para alguém se tornar um herói nos dias de hoje, no anime ou no mangá, é preciso que depois da sua escola básica, em vez de ele cursar o ensino médio, ele curse alguma escola de herói, que é uma escola que irá ensiná-lo a usar sua individualidade, ou seja, o seu poder, da melhor maneira para que ele se torne um herói. As escolas são várias, mas a principal que a gente vê no anime é a UA. A UA é a escola top dos heróis, pois o All Might e vários outros heróis, que são de rankings muito altos, estudaram lá. Então ela é mais requisitada, mais top, com melhor equipamento e com os melhores professores. Mas não só dos heróis vive o mundo, né? Claro que existiam os vilões. E os vilões tinham suas próprias organizações. Existem várias organizações de vilões, a maioria sendo tratada como terrorista, e existem vilões que só são vilões. Eles são pessoas que têm individualidades que usam para benefício próprio, para destruição ou para causar a morte de alguém. Com esse contexto, a gente inicia agora as áreas de micro spoilers, então tomem cuidado. Se você não quer spoiler nenhum, você quer ir para a obra limpo, saiba que a história de Boku no Hero se trata de um jovem chamado Midoriya, que o sonho dele é ser o maior herói do mundo. E a história vai mostrar como ele vai se tornar esse maior herói do mundo, sendo apenas um jovem sem individualidade nenhuma. Essa é a premissa básica de Boku no Hero. Eu recomendo muito você assistir o anime e você ler o mangá. Os dois são ótimos, as duas mídias são ótimas da sua forma. Então esse foi o vídeo para você que não quer spoilers. Deixe o like e até o próximo vídeo. Para você que continua, vamos partir agora para a parte de micro spoilers. Como eu disse anteriormente, o Midoriya ele é um dos poucos seres humanos do mundo que nasceu sem poder nenhum. Ele não tem uma individualidade. Isso é mostrado pelos médicos e porque ele já passou da idade de apresentar alguma individualidade que seria como padrão para ele. Por conta disso, ele é visto como um fracassado na sua escola, sofre bastante bullying, inclusive bullying de um dos seus ex-amigos chamado Bakugo, no qual ele tem uma individualidade onde permite ele soltar explosões com as pontas dos dedos.
As individualidades são bem variadas, então eu vou descrevê-las conforme elas forem sendo úteis para a história que eu estou falando aqui. Um certo dia, onde o Midori estava voltando para casa, ele é atacado por um dos vilões, que tem uma individualidade de lama, mas ele é salvo pelo All Might, que estava passando por ali convenientemente. O All Might, então, ele deixa de ser isso para se tornar isso. Então, o Midori, que é o seu maior fã, né? Ele toma um susto, porque como é que o All Might poderia ser tão magro e fraco, ter uma segunda forma que fosse totalmente inútil, entre aspas? Então, o All Might lhe mostra uma cicatriz que ele tem em seu peito, explica que há algum tempo atrás ele lutou contra o maior vilão do mundo. Eu não vou falar muito sobre ele porque é muito spoiler. E o All Might ganhou, só que ele ganhou essa cicatriz e ganhou a limitação. O All Might só poderia usar o seu poder agora por apenas meia hora ou uma hora, ou somente por um dia, ia depender de como estava a saúde física dele. Pois bem, depois de um tempo dessa conversa com o All Might, o Midoriya ele faz um ato heróico que é salvar o seu amigo Bakugo, que estava sendo atacado pelo mesmo monstro que atacou ele. E os heróis em volta não puderam salvar porque nenhum deles tinha um poder que seria útil para aquela luta. Mas o Midoriya, mesmo sem poder nenhum, tentou salvar o seu amigo. O All Might chegou, claro, depois disso, né, e salvou o Bakugo, mas ele viu o que o Midoriya fez. Então, depois de toda a confusão, né, porque o All Might é famoso, tudo baixar, ele foi para sua forma camuflada. Então chegou perto do jovem Midoriya e falou: "Você quer o meu poder?" O All Might então revela que o seu poder é o One for All, um poder que ele é passado de geração em geração desde o início de ter as individualidades, e que esse poder, cada vez que ele é passado, ele é aumentado. Por isso que o All Might é tão forte e tão rápido e ele é o maior herói da Terra, porque ele tem um poder condensado de gerações anteriores que vieram antes dele. E agora, por ele estar velho e fraco, ele planeja passar esse poder para algum sucessor. Ele originalmente queria ir na UA, que é a escola de heróis melhor do país, e encontrar seu sucessor lá. Mas ele encontrou Midoriya antes. Ele viu que Midoriya, apesar de não ter poder nenhum, ele poderia ser seu sucessor. Então, com isso, o Midoriya ele aceita, e assim começa o primeiro arco de Boku no Hero, que é o treinamento, que eu vou fazer um resumo básico aqui. O All Might explica que para herdar o seu poder, o Midoriya ele teria que fazer um treinamento, pois seu corpo era fraco, e caso ele pegasse o poder do All Might, naquele momento o corpo dele não aguentaria o poder. Por isso Midoriya passa os próximos tempos, meses, treinando para fazer a prova para ele entrar na UA, que é a escola de heróis, junto com o All Might, e ao final desse treinamento o Midoriya já está com um condicionamento físico melhor. Não está o condicionamento físico nível All Might, mas ele já está com um condicionamento bom, e com isso o All Might passa o seu poder através de um fio de cabelo. Literalmente o Midoriya ele tem que pegar um fio de cabelo do All Might e comer, porque o poder ele é passado de forma física. A pessoa tem que consumir uma coisa, uma parte do corpo do seu usuário anterior. Um cabelo, uma unha, um sangue, uma saliva, tanto faz, só tem que consumir. Assim eles explicam que o poder do All Might é como um fogo, que nunca se apaga. Mas quando ele é passado, ele vai se apagando gradualmente. Ou seja, o All Might agora, ele ainda tem o poder dele, a individualidade dele, que é o One for All, mas essa individualidade vai se apagando com o tempo que ele for usando. Já o Midoriya está com o One for All nele, então o fogo só vai se apagando no Midoriya quando ele passar para a próxima pessoa. Agora, com os poderes e a mentoria do All Might, o Midoriya ele se sente apto e assim ele entra para a UA depois de um teste. Ele entra agora e ele é o aluno da melhor escola de heróis que existe em todo o Japão. Com isso, Midoriya conhece seus amigos de escola, o Bakugo, que era o seu rival, entre aspas, na escola normal, vira o rival dele aqui agora, e fica com muita inveja, pois o Midoriya tem uma individualidade, e ele sabe usar melhor que o próprio Bakugo, pois o segredo do Midoriya é simplesmente que, mesmo ele não tendo individualidade, ele estudava, ele sabe o ponto fraco de muitas individualidades de heróis e de vilões, ele estuda, ele se adapta. E com o poder dele, que é o One for All, ele se adapta mais ainda, ele ficou melhor no que ele já era bom. Mesmo com treinamento físico, o Midoriya não é o auge como era o All Might. Então, ao usar o One for All, de primeira, ele quebra o dedo, ele quebra os braços, ele quebra as pernas, ele se quebra inteiro. E conforme o anime vai avançando, vocês vão ver que ele vai ter que aprender a controlar isso para ele ser um herói melhor. Se ele quiser ser um bom herói, ele vai ter que aprender a controlar o poder para ele não se quebrar a cada golpe que ele dá usando o poder.
Então agora, nessa parte do vídeo aqui, eu vou reservar para falar sobre alguns personagens que eu acho interessante de serem comentados para vocês que ainda não assistiram o anime, ou leram o mangá. Caso você já tenha visto alguma dessas obras de Boku no Hero, é bom para vocês relembrarem porque esses personagens são importantes. Vamos começar com o mais popular em aparência, entre aspas, do anime, que é o Shoto Todoroki. O Shoto Todoroki, ele tem um poder que é raro. Ele tem um poder que é híbrido. Ele tem a parte de poder de gelo e uma parte de poder de fogo. Isso se deve pois seu pai, Endeavor, que é o herói número 2, se casou com uma mulher que tinha o poder de gelo, sendo que o próprio Endeavor tinha um poder de fogo. E o Endeavor, o foco dele é se tornar o número 1. Mas como ele vê que ele já está no seu auge, ele planejou casar e ter um filho que superasse os próprios auges dele. E assim, depois de inúmeras tentativas com filhos, isso é um marco que você vai ver no anime, ou no mangá, vou falar só anime a partir daqui. Ele tem o Shoto. O Shoto, ele tem os dois poderes, ele é o filho perfeito. Mas pelos abusos que o Endeavor tratava a família, os abusos físicos e mentais, o Shoto tem extremo ódio e só usa os poderes da mãe. E isso causa consequências nele, pois o seu sangue começa a gelar. O ideal para o Shoto seria que ele usasse os dois poderes, tanto do pai quanto da mãe. Mas por renegar o seu pai, ele só usa o da mãe, e isso traz consequências ao seu corpo, como o seu sangue congelar e ele poder ficar inativo por alguns minutos. Mas com o incentivo do Midoriya, o Shoto ele aprende que ele tem que usar os poderes que ele tem para se superar e superar o seu pai da maneira que ele quer, e não a que o Endeavor quer. Por falar nisso, o arco do Endeavor é bem interessante. Ele começa como o herói número 2, que quer que seu filho seja o melhor da classe, o melhor em tudo. Mas ele vai percebendo, já que ele vai começar a conviver mais com o All Might, que ser um número 1 não traz só fama e grandeza, traz também muitas consequências. O All Might ele não tem família, ele não tem ninguém assim para ficar perto dele, pois todos seriam um alvo. O Endeavor não, o Endeavor ele tem uma mulher, ele tem seus filhos, ele tem grandes perdas que aconteceram durante sua jornada, e ele imagina, ele se coloca no lugar do All Might, e com isso ele vai crescendo como personagem. Claro que as atitudes dele são muito babaca, e ele não é perdoável facilmente. Mas caso você queira, você pode perdoar o personagem conforme a obra vai avançando. Partimos para a próxima personagem importante, e é a Ochako Uraraka. Vou chamar só de Uraraka. O poder dela é bem simples. Ao tocar em uma coisa, essa coisa tem a gravidade zerada, e ao ela encostar uma mão na outra, a gravidade dessas coisas que ela tocou volta ao normal. A Ochako, ela se tornou heroína por um motivo, que é ajudar a família. Pois, apesar da família dela ser de construtores civis, ou seja, mestres, engenheiros, eles ficaram bastante pobres, pois não tem muitas construções, já que o Japão está no pico de suas construções, então eles estão perdendo bastante dinheiro. A Ochako, a Uraraka, então, ela decide se tornar uma heroína, pois ser uma heroína paga bem, e ela precisa disso para sustentar sua família. E aí levanta um ponto que eu vou tocar mais tarde, mas eu vou falar brevemente aqui. Os heróis, eles são heróis só para salvar? Ou eles querem também o dinheiro que isso gera? Porque no mundo de Boku no Hero, ser herói é um emprego. No caso da Uraraka, ela quer principalmente ajudar sua família. Mas nem por isso ela deixa de ser uma heroína boa. Ela continua sendo uma heroína boa que quer salvar todos que ela pode. Mas ela quer principalmente ajudar sua família. E esse é um dilema muito interessante de acompanhar conforme o tempo. Ela se inspira bastante no Midoriya, pois o Midoriya evolui bastante. E ela também, inspirada no Midoriya, ela evolui. Ela vê que ela não pode só ficar na área de salvamento, ela tem que aprender a atacar também. Ela não pode ser só a defesa. E com isso ela aprende a ser uma pessoa melhor, uma heroína melhor. E por último eu vou falar um pouco sobre o próprio Bakugou. Como dito, o Bakugou ele tem os poderes de explosão. Ele pode gerar explosões das pontas dos seus dedos. E por ele ter essa individualidade, muito boa por sinal, ele sempre menosprezou todas as outras pessoas. Seja com individualidade ou seja sem, como Midoriya, ele desprezava todos. Ele também é um grande fã do All Might, mas ele quer se tornar um herói grande da forma dele, que é sendo violento e impulsivo, o que combina com o seu poder, né, no caso. Quando ele vê que o Midoriya ele entrou na UA e tem uma individualidade que pode ser melhor do que ele, sendo comparado com os poderes do All Might, que é o herói número 1 do mundo e seu ídolo, o Bakugou ele fica com inveja mortal e ele quer primeiro menosprezar o Midoriya, se comportando até como um vilão, porque ele quer quase matar o Midoriya de raiva por o Midoriya ser melhor do que ele.
Mas com o tempo ele vai vendo que o Midori está se superando, o Midori estuda, o Midori aprende. E para ele não ficar para trás, ele também, assim como a Uraraka e o Todoroki, ele começa a seguir os passos do Midoriya. Não seguir, ele começa a tentar ser melhor do que o Midoriya como realmente um rival. Ele tenta aprender a usar as habilidades dele de uma certa forma melhor do que a do Midoriya. E assim todos, com o incentivo do Midoriya, não só esses que eu falei, mas todos da sala em si, eles vão melhorando. Porque eles vão se inspirando uns nos outros, se adaptando, vendo as técnicas e copiando da sua própria maneira e ficando melhor. Bem, eu não vou falar muito sobre os outros alunos da classe do Midoriya, porque eu não tenho um saco para falar de todos. Mas vale lembrar que na sala do Midoriya tem vários heróis, vários estudantes com vários poderes. Tem menino invisível, menina sapo, tem cara com 4 braços, tem o Mineta, que é um maninho que tem umas bolinhas no cabelo, que ele pode grudar em qualquer lugar. Tem menina com poder de ácido, tem garoto que pode endurecer a pele para ficar tipo o Titã blindado do Attack on Titan. Tem vários poderes e cada personagem tem um mini arco. Eles não são os principais, mas eles têm um objetivo e conforme as temporadas do anime vão passando, a gente vê os objetivos deles sendo cumpridos para eles se tornarem os heróis que eles querem ser. Tem os professores, vou ressaltar aqui o professor Aizawa, que tem o poder de anular poderes. Ele pode deixar as pessoas sem poderes por um tempo, contanto que ele não pisque. Mas antes de finalizar o vídeo, eu queria falar um pouco sobre os vilões. Em Boku no Hero, a ameaça principal é a chamada Liga dos Vilões. E seu líder é Tomura Shigaraki, um jovem que tem como sonho matar o All Might e o seu poder é o decaimento. Tomura Shigaraki, com seus 5 dedos tocando em alguma coisa, é capaz de desintegrar qualquer coisa, seja ela sólida, líquida, viva ou morta, não importa, vai virar pó. Junto dele tem vários outros vilões. Tem o Dabi, que é um que tem poderes de chamas azuis, mas pelo visto, pelo que dá a entender, ele não controla direito, tanto que seu corpo é todo queimado. Tem a Touga, que o poder dela é copiar a aparência ao ingerir sangue da vítima que ela quer copiar. Tem o Mr. Compress, que pode comprimir qualquer coisa em bolinhas de gude. Enfim, tem vários vilões muito diversificados. Fora a Liga dos Vilões, tem outros vilões menores que aparecem, como o Sten, que eu vou falar agora, né? Que o Sten, como eu posso dizer sobre... O que eu posso falar sobre o Sten? Ele é um vilão que ele quer matar os heróis. Mas ele quer matar os heróis, pois na visão dele, os heróis deixaram de ser heróis e passaram a ser só funcionários. Eles só querem o dinheiro, só querem a fama e os benefícios de ser um herói. E para o Sten, isso é errado. O poder do Sten é semelhante ao da Touga. Ele pode paralisar pessoas ao ingerir o sangue dessas pessoas. E aí que vai aquele dilema da Uraraka que eu falei. Alguns podem querer só fama e dinheiro? Podem, mas tem outros que precisam do dinheiro e outros que acham que a fama é um mérito. Então esse arco do Sten, como vocês vão ver no anime, vão trazer várias dúvidas, vários questionamentos que você, como espectador, é para você se fazer e questionar os personagens que aparecem no anime e no mangá. Então, em um mundo onde o símbolo da paz está prestes a se aposentar e onde os vilões estão ficando cada vez mais organizados e fortes, uma geração de heróis tem que surgir com o propósito de parar esses vilões e manter a paz mesmo sem o All Might. Esses heróis não são perfeitos, eles vão ter muitas dificuldades pois são estudantes, e até mesmo os heróis profissionais que estão em volta deles têm suas falhas. Com uma trama envolvente no núcleo principal e com várias tramas secundárias sendo bem interessantes de se acompanhar, esse mundo vai te trazer divertimento, drama, pode até te trazer lágrimas. Então, este é um mundo brutal, este é um mundo heróico, este é o mundo de Boku no Hero. E por hoje é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, peço que vocês deixem um like e compartilhe para outras pessoas que querem conhecer esta obra maravilhosa que é Boku no Hero. Se você tem alguma coisa, alguma adendo a falar sobre o vídeo, peço que você deixe uns comentários aí e eu vou estar respondendo o mais rápido possível. Se você tem alguma ideia de vídeo que eu possa fazer nesse mesmo estilo, pode comentar que eu também farei o mais rápido possível. Por essa semana é isso e até a próxima semana. Até mais!